Por gentileza, senhora Bernadette, gostaria de saber como funcionam os trabalhos, no caso, as atribuições legais dos conselheiros municipais de saúde, no caso, como eles atuam? Bom, Ana, vereadora, na verdade, nós somos um conselho. O conselho é um órgão, é um colegiado, onde nós somos em 40 conselheiros, 20 titulares e 20 suplentes. Né? É um órgão deliberativo, né, permanente, e onde nós temos uma missão de fiscalizar, acompanhar e monitorizar as políticas públicas do SUS, né, nas mais diferentes áreas. Então, nós temos, por exemplo, nós temos um presidente, nós temos uma mesa onde tem um presidente, 2 secretários, primeiro secretário, segundo secretário e uma secretária executiva. Nós temos comissões, né, algumas comissões. Eu participo de algumas comissões. Eu participo da Comissão de Urgência e Emergência, participo da Comissão do HospiSUS, participo da Comissão de Acesso ao SUS e participo da Comissão de Monitoramento e Avaliação Hospitalares. Né? Uma coisa principal que nós temos no Conselho é levar a demanda da população ao poder público. Nós temos dentro do Conselho 16 atribuições e competência. Né? Eu gostaria até de estar lendo para vocês quais são as competências dos conselheiros. Fique à vontade. Né? Competência número 1, isso faz parte dentro do nosso regimento. Né? Acompanhamento e avaliação da política municipal de saúde, de acordo com as diretrizes formuladas pela Conferência Municipal de Saúde e definidas pela Secretaria Municipal de Saúde. A Conferência Municipal de Saúde, ela é realizada a cada 4 anos, onde são feitas conferências locais em cada unidade, em cada bairro que nós temos, né? Em cada conselho local, aliás, que nós temos. E retirada da população as demandas daquele bairro. E essas demandas, elas são trazidas para a Conferência Municipal. Dentro dessa Conferência Municipal são retiradas as demandas locais e nós vamos trabalhar com isso. Por exemplo, nós temos para fazer, para trabalhar dentro do Conselho, antes de eu ler isso daqui, nós vamos estar trabalhando com 3 coisas muito importantes, né? Que é o Plano Municipal de Saúde, que é a PAS, Programação Anual de Saúde, e depois nós temos a RAG, né? Que vai ser o relatório que foi feito, né? Relatório de gestão, que essas 3 coisas são apresentadas aqui para vocês também, né? Então, nós vamos ter, aí a segunda coisa, a segunda atribuições, a fiscalização, o acompanhamento e o controle dos serviços de saúde prestados pelos órgãos e entidades públicas e privadas, integrantes do Sistema Único de Saúde. Terceiro, o estabelecimento de critérios para a expansão da rede de serviços de saúde, observando-se as diretrizes gerais da Política Municipal de Saúde. Quarto, o estabelecimento de estratégias a serem observadas na elaboração do plano de saúde na esfera municipal, em função das características epidemiológicas e de organização dos serviços. 5. A definição de estratégias para a política de recursos humanos a serem observadas pelas instituições integradas do SUS na Lei número 2.311. 6. Analisar e dar pareceres em assuntos inerentes ao Consórcio Intermunicipal de Saúde. 6. A elaboração de estratégias que subsidiem a política municipal de desenvolvimento científico, tecnológico e educacional na área de saúde e o acompanhamento às instituições públicas, produtoras de insumos medicamentosos, imunobiológicos e outras de interesse para a saúde.
Oitavo, o acompanhamento e a avaliação e a fiscalização da política municipal de saúde do trabalhador, inclusive nos aspectos referentes às condições de trabalho e de insalubridade. A atuação na integração das diretrizes do planejamento das ações de saúde com as diretrizes do planejamento nas áreas de meio ambiente e do abastecimento, particularmente nos aspectos referentes a saneamento básico, controle de poluição ambiental, controle de endemias, normatização e controle sobre produção e comercialização de alimentos, medicamentos e domissanitários, tais como inseticidas domésticos, raticidas, detergentes e desinfetantes. Nono, a aprovação do Plano Municipal de Saúde e fiscalização da gestão de recursos financeiros aplicados na área de saúde do município de Moarama. 10, a fiscalização do gerenciamento dos recursos do município, do Fundo Municipal de Saúde. A atuação como canal de discussão, de sugestão, de queixas e de denúncias sobre ações ou omissões de pessoa física e ou jurídica, de direito público ou de direito privado, prestadores de serviços de saúde, procedendo à análise e consequente emissão de pareceres e resoluções que se fizeram necessárias. 12. A manutenção de permanente relacionamento com o Conselho Estadual de Saúde do Paraná e com os Conselhos Locais de Saúde, visando a integração do gerenciamento do SUS no município de Moarama. 13º, estimular a participação comunitária no controle da administração do sistema de saúde. 14º, elaborar seu regimento interno dos Conselhos Locais de Saúde e dos Conselhos Locais de Usuário, bem como suas normas de funcionamento. 15º, analisar e dar parecer em convênios firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde de Moarama com os órgãos públicos ou privados. 16º, analisar e dar parecer em assuntos inerentes do consórcio municipal, E 17º, na verdade é o 16º, o desempenho de outras atividades correlatadas em especial. Aí aqui ele vai se dividir até a letra G. Analisar e propor ao plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, fazendo indicações para a LDO, para o Plano Plurianual, PPA, e a LOA. B. Cabe ao Conselho Municipal de Saúde organizar a Conferência de Saúde e elaborar a proposta de regimento ou designar a comissão para este fim. Analisar e dar parecer nos convênios, contratos de licitações ou documentos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde com os órgãos públicos e privados. D. Solicitar e ter acesso às informações pertinentes à estrutura e funcionamento de todos os órgãos vinculados ao SUS no município de Moarama. E. Desenvolver gestões juntas a instituições públicas e privadas com o intuito de melhorar o atendimento e as condições de saúde da população. F. A discussão e a aprovação das deliberações das comissões intergestoras bipartites regional e estadual relativamente aos assuntos pertinentes ao município de Moarama. E G, as conferências locais de saúde serão organizadas pelos conselhos locais de saúde ou por comissões organizadas especialmente delegadas. Essas são as atribuições de um conselheiro. Bernadette, eu gostaria de saber quais recursos passam pela conta do Fundo Municipal de Saúde. Exemplo, passa emendas, recursos do governo estadual, federal. Que recurso os conselheiros analisam e depois eles deliberam? A conta do fundo, nós temos a conta do fundo. Só um minuto. Depósitos que vêm do governo federal e do governo estadual. E na conta do fundo também passa as emendas. Emenda dos deputados? Dos deputados. Essas emendas dos deputados, elas passam pela conta e depois são encaminhadas para os hospitais? Como funciona esse trâmite? Sabe me dizer? Na verdade, Ana, eu não sabia disso até há pouco tempo. Certo. Tá?
E eu descobri isso essa semana, que existia uma conta que não era, essa conta ela passava, essa semana eu fui saber isso daí, porque eu estava lá vendo e descobri que essa conta era do Cícero, que era uma conta do Cícero. Eu gostaria também de saber que a senhora pudesse me informar, sabe me dizer quais são os servidores e gestores responsáveis pela movimentação financeira das contas bancárias denominadas Fundo Municipal de Saúde? Existe uma portaria onde diz quem pode movimentar essa conta. Existe uma pessoa responsável e servidores. Não sei. Não sei. Tá. Eu gostaria de deliberar também com os senhores vereadores para a gente ter acesso a essa conta, a gente poder fazer um requerimento, pedir informações sobre isso. Na verdade, porque assim, a gente tem um conselheiro que mais responsável pela essa parte financeira, né? Quem fica mais, que faz parte da Comissão de Finanças, e não sou eu. Perfeito. Após o vosso relato, né, conforme lido por Vossa Senhora, precisamos agora do seu feedback em relação à saúde do nosso município nas seguintes perguntas aqui. Você acredita nas denúncias que apontam o desvio de recursos na saúde, beneficiando empresários e agentes públicos? Se eu acredito, Odinei, o vereador, na verdade é o que isso tem mostrado, né? Eu posso falar o que o promotor está mostrando, a imprensa está mostrando, o GAECO está mostrando. Se eu falar que eu não acredito, até então está mostrando, existe um desvio aí de 19 milhões. Como conselheira, houve vantagem em agentes públicos em receber vacina imunizante da Covid-19? Repete a pergunta, por favor. Como conselheira, houve vantagens de agentes públicos em receber a vacina imunizante do Covid-19? Você está me perguntando se, como conselheira, eu acho que teve ou eu vou afirmar que teve? Não entendi a sua pergunta. Se teve ou não? Eu acho que não teve. Não teve? Eu acho que não teve. Eu não... apareceu isso daí, né? Teve aquela fala lá, aquela fala da Cecília, mas eu não posso afirmar isso. Eu não escutei nada disso, a não ser aquela fala que tem lá, que eu li com relação àquilo. Obrigado. No relatório do Ministério Público aponta a liberação de uma dose para o prefeito e uma dose para a Cecília, sendo entregues na prefeitura. De fato, você acredita que isso realmente ocorreu? Eu não posso te falar isso. Se eu acredito que ocorreu, eu não posso te falar isso. Não sei. Você entendeu? Eu li lá que aquilo aconteceu, mas se eu te falar isso, está além do que eu posso achar, você entendeu? Por exemplo, a Cecília, ela é uma profissional de saúde. Ela estava para estar tomando a vacina. À época, eu não li lá os dados, né? Ela é um profissional de saúde, mas ela não estava na linha de frente, né? Então, também não seria. Se eu falar para você, acredito que teve, eu não estou falando uma coisa correta, tá? A estrutura oferecida para o atendimento da população no acompanhamento, monitoramento e atendimento do Covid é correta em nosso município? Se eu vou falar como enfermeira, tá? Se eu comparar como enfermeira o resto do Brasil, nós estamos dentro, tá? Você arregalou os olhos. Se eu falar como enfermeira, nós estamos dentro. Ontem saiu uma reportagem sobre Londrina, que não tem diferença nenhuma do que o vereador Sonrisal apresentou. Nós tínhamos 41 pessoas entubadas no pronto-socorro de Londrina. Então, como enfermeira, eu não acho que nós estamos tão fora da realidade, né? A gente está vendo toda essa situação que está, né? Houve uma mudança agora, né, da famosa, vamos lá, tenda,
que é o ambulatório de síndromes gripais, né, sendo transferido. Nós estamos agora, entrou uma nova secretária de saúde, que acredito que pelo perfil que ela tem, está tendo uma mudança grande aí, né, estão tentando fazer muitas coisas, né. Enquanto conselheira, tá? Enquanto conselheira, eu fui várias vezes na tenda, na época ali não na tenda eu não cheguei aí, na primeira tenda, mas ali na outra, onde estava na aviação, cheguei aí, inclusive até como paciente, né? Vi algumas coisas certas, algumas coisas erradas. As coisas erradas que eu vi, eu liguei para a Cecília, falei, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Liguei para a Renata, olha, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Outros conselheiros também fizeram isso e nós tivemos a nossa resposta imediata, né? Inclusive, né, lá na síndrome não havia entrega de medicação, né? Foi uma briga nossa enquanto conselheiro para colocar aquela medicação lá, porque a gente não achava um absurdo o paciente sair sem a medicação, o paciente saía com a receita, indo de farmácia em farmácia procurando a medicação, né? Então foi uma briga nossa enquanto conselheiro, uma briga grande mesmo, que a medicação tinha que estar lá dentro, né? Aí nós conseguimos colocar a medicação lá. O nosso presidente do conselho, ele praticamente vai direto, traz as demandas que tem e a gente briga por isso daí, né? Hoje foi transferido para um local mais adequado, né? Os pacientes estão sendo mais acolhidos. Vai ter demora? Vai ter demora, o Brasil inteiro. Né? O Brasil inteiro está assim, não adianta a gente achar, não, mas o Moarama não tem que ser dessa maneira. O Brasil todo que está assim, nós vamos ser diferente? Né? Como que nós vamos ser diferente? Eu perdi meu irmão antes de ontem, de Covid, em São Paulo, Caçapava. Eu tive Covid, eu fiquei 9 dias internada, quase fui entubada. Meu irmão estava pelo SUS, ficou aguardando um leito, lá em São Paulo, o top. Do mesmo jeito que nós estamos aqui. Então, eu penso assim, que não é só Covid. Você lembra, vereador Galmasso, quando seu filho ficou esperando uma vaga? Era Covid? Essa conselheira ficou brigando por uma vaga para o seu filho? Então, nós, conselheiros, estamos trabalhando sim. Estamos brigando muito por vagas. Estamos brigando muito para conseguir muitas coisas para os pacientes. Mas eu não acho que nós estamos tendo uma má saúde em Moarama com relação à Covid. Eu não acho. O número de leitos que nós temos é suficiente? Não. Em Curitiba é suficiente? Não. Em Londrina é suficiente? Não. Em Maringá é suficiente? Não. Por que Moarama é ser suficiente? O que a população está fazendo para ajudar? O shopping está aí, as ruas estão aí, o distanciamento está aí, as pessoas estão seguindo as coisas? A população também não tem culpa nenhuma. Não estou, a população, né, nós temos o lado positivo. Mas a gente também tem que ver esse lado. Nós só sabemos culpar as pessoas. Nós nunca estamos errados. A senhora, como conselheira municipal, uma das atribuições do conselho, foi lida aqui inclusive, é da questão da prestação de contas, né, de receber as prestações de contas, se eu não me engano, anuais, me corrija se eu estiver errado, das associações beneficentes que mantêm os hospitais da cidade. Consta aqui no portal da transparência do município
que entre 2020 e 2021, 3 dessas associações receberam repasses para o custeio na questão do Covid, que são a Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná, que é a Norospar, o Instituto Nossa Senhora Aparecida, que mantém o Hospital Nossa Senhora Aparecida, e também a Associação Beneficente São Francisco de Assis, que mantém o Hospital Semil. Como que esses hospitais fazem a prestação de contas ao Conselho e se especialmente houve uma prestação de contas separada quanto à Covid ou se ela foi realizada de forma conjunta com as demais? Bom dia, vereador. Assim, nós temos duas coisas separadas, né? Você está me perguntando só do Covid, né? Sim, só do Covid. Eu preciso me ater ao Covid porque é o objeto da comissão. Foram passadas algum dinheiro pelo próprio governo federal, tá? E vieram as emendas. Com relação às emendas, nós temos até uma conselheira nossa que ela começou a questionar e perguntar sobre essas emendas. E nisso já começamos a pedir a prestação dessas emendas. Veio para nós somente o descritivo das emendas. E foi pedido, e foi pedido, foi pedido, e até hoje nós estamos esperando aonde foi gasto esse dinheiro. Não veio até hoje para a gente. Eles têm um prazo, essas associações, elas têm um prazo para apresentar a prestação de contas ao Conselho depois que termina o exercício? Por exemplo, terminou 2020. Em 2021, qual é o prazo dessas associações apresentarem a prestação de contas ao Conselho? Não tem. O que tem o prazo é a Secretaria de Saúde, que tem aquele prazo, a cada 4 meses faz a RAG, né? Isso, eles fazem para nós também. Mas os hospitais não têm. Aproveitando um gancho de uma pergunta que foi feita, a senhora relatou que a senhora tinha descoberto há pouco tempo a respeito dessa conta do Cícero Laurentino, ali do Fundo Municipal. Quem é este conselheiro que é responsável pela essa conta? Não foi isso. Conselheiro responsável pela conta? Quem é responsável, perdão, quem é responsável pela essa conta, perdão, que a senhora falou, que a senhora até então, a senhora questionou, falou do Cícero, que é a conta do Fundo Municipal de Saúde. Acredito que seja isso que o vereador está perguntando. Na verdade, a senhora até só para me concluir, com todo respeito, que a senhora até falou que a senhora tinha descoberto há pouco tempo dessa situação dessa conta. Na verdade é assim, no Fundo Municipal. As emendas, tá? As emendas, elas vêm, né? E aí o que eu descobri? Isso. Né? Que as emendas, elas deveriam vir direto para o Fundo Municipal de Saúde. Uhum. Aí eu descobri que as emendas não vinham para o Fundo Municipal de Saúde. E a gente, praticamente, eu sempre achei que as emendas vinham, porque elas automaticamente, o que a gente via? As emendas estão lá. As emendas passam no fundo e elas iam para os hospitais, né? Aí eu descobri que, na verdade, as emendas não vinham no Fundo Municipal de Saúde. Elas vinham numa conta. O que me falaram é o seguinte, tá? Não posso te provar isso. Sim. Tá? O que me falaram é o seguinte: essas emendas vinham numa conta do Cícero e depois vinham para cá. Tá? Eu estou falando uma coisa, foi o que me falaram. Agora as emendas vêm direto na conta do fundo. Agora depois dessa questão do desdobramento da operação, sim, agora o dinheiro, os recursos estão vindo agora diretamente para a conta do fundo. Sim. Mas antes, a senhora ouviu conversa, que elas vinham numa conta do Cícero e depois elas caíam no fundo. Que existia uma conta do Cícero que ia direto para a conta dele. Isso. Muito bem. Só uma pergunta, quem que é o responsável dessa, no caso hoje, dessa conta? Acredito que o responsável seja a tesouraria nossa. Acredito, porque as contas estão lá na tesouraria. Tá, assim, então já que está na tesouraria, mais uma pergunta. Antes,
quando ocorria essa situação, quem era o responsável da tesouraria? Mudou? Continuou o mesmo? Continua, só que essa conta, por exemplo, se eu quiser ver a conta, eu entro lá no fundo a fundo, eu entro no site e aquele dinheiro está lá. Você entendeu? Então, mas assim, só para mim, linha minha aqui, por exemplo, a pessoa que As mesmas pessoas, Isso, não mudaram nada. Não mudou nada, então beleza, é só para... Tá, mas essa emenda, por exemplo, nós enquanto conselho, tá? Nós enquanto conselho, caiu uma emenda, tá? Muitas vezes, alguém da secretaria, normalmente a diretora, ia lá e falava para a gente que nós íamos receber uma emenda, tá? Vai vir uma emenda do deputado tal, né? Então, ok, vai vir uma emenda do deputado tal, ou vai vir uma emenda do outro deputado. Né? Beleza, até hoje essa resposta não veio. Não. É bem específico onde que o dinheiro foi, ainda não veio. Não, Tá. E foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, a Secretaria da Saúde não encaminhou. Beleza, só outra pergunta. Como se constitui o fluxo do trabalho entre a Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Municipal? Você quer saber o fluxo? Um fluxo de trabalho, como é que funciona, tal? O nosso conselho, ele é paritário, tá? 50% do conselho são usuários. 25%, os outros 50%, 25% são trabalhadores. E o outro, nós temos 2 gestores e 3 prestadores de serviço, tá? Nós temos 2 gestores, na verdade, uma é regional, outra é Secretaria de Saúde. Nós temos a nossa secretária executiva, né? Nós temos, por exemplo, muitas vezes é direto, tá? O nosso presidente praticamente diariamente está dentro da Secretaria de Saúde. Nós temos a secretária executiva, denúncias que chegam para cada conselheiro, denúncias que chegam para a secretária executiva, né? Isso é um trabalho assim... Constante. Tem através de ofício, tem através de telefonema, tem através de presencial. Esse fluxo mas esses são, no caso, entendimento, conhecimento da senhora na área, quando, até como foi feita, até o próprio pedido para os hospitais, né, através de ofício, a questão das emendas, etc. e tal, e não foi respondido. Tinha esse problema com a Secretaria de Saúde, Não. de vocês, de demorar, de não entregar, de ter que ficar tendo um empecilho para conseguir informação? Não. Bom, como conselheiro municipal, que sabe das funções e atribuições de um membro do conselheiro, você acredita que houve desvio de recurso público do Fundo Municipal da Saúde, conforme apontado nas investigações reveladas nos últimos dias 5 de 2021? Faz a pergunta novamente. Como conselheira, né, conselheira do Fundo Municipal, que sabe das funções e as atribuições de um membro conselheiro, no caso, a senhora acredita que houve um desvio de recurso público do Fundo Municipal da Saúde, conforme apontado nas investigações reveladas nos últimos dias 5, no caso do Ministério Público que veio à tona? Se eu falar que eu não acredito, eu tenho algum problema, né? Acredito. Acredita. Os conselheiros, eles analisam as notas fiscais, contratos, empenho. Como que é essa análise da fiscalização do conselho? Ana, sim. Tem um advogado, um contador, ou são vocês mesmos que analisam essas notas fiscais que passam lá? Como que é esses documentos que são analisados pelos conselheiros e deliberados? Notas fiscais. Porque existe a aprovação da conta de saúde, né? A aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde. E o que vem para vocês analisarem? São notas fiscais, são contratos? O que vem? Notas fiscais e os empenhos. Nós temos a própria saúde tem um contador, tá? Exclusivo da saúde.
Então, os empenhos, as notas fiscais, ele analisa. Nós temos uma comissão de finanças, onde eles também analisam notas fiscais e os empenhos. Contratos, tá? Nesse último ano, não vieram contrato para nós analisarmos. Né? Inclusive, foi uma... porque as prestações de contas, elas foram mais assim, elas foram presenciais com a comissão de finanças, né? E os contratos, durante esse ano todo, foi pedido, mas não vieram as prestações de contas. Mas é muito difícil, inclusive, né? Por exemplo, esse contrato. Mesmo que esse contrato venha, o contrato está tudo ali. Tá? A gente vai avaliar um contrato, ó, tem isso, tem aquilo, né? Uma coisa meio relativa você avaliar um contrato. Era isso que eu ia te perguntar. Como vocês, você acha que um conselheiro consegue perceber, através das notas fiscais, dos contratos, se houve algum desvio de recurso ou não? Como que é essa análise? Ela é aprofundada, não é? Como que esse olhar voltado dos conselheiros? Não dá para você avaliar isso. Né? Se nós avaliarmos, se eu pegar um contrato, é uma coisa. Agora, quantos contratos existem na saúde? Né? Nós não conseguimos fazer isso. Tá? Se você avaliar, por exemplo, quantos contratos existem? Não sei nem falar quantos contratos tem. Se eu pegar lá a nota fiscal, então o pessoal analisa a nota fiscal, os empenhos, né? Mas se eu pegar um contrato, a nota fiscal, aquilo lá, então é meio assim, por exemplo, vou até colocar o exemplo agora do vereador, né, que ele mostrou, e eu até vi a reportagem ontem. Ele pegou um contrato, aí ele olhou lá, aquele valor, né, inclusive, aquela denúncia primeira que teve lá, é uma denúncia interessante, porque você consegue pegar, o funcionário não recebia aquele valor e aquilo estava no contrato. Mas se você pegasse o contrato só daquela maneira, o funcionário está ganhando tanto, se não tivesse uma denúncia, você conseguiria pegar aquilo? Não. Está marcado lá, o funcionário ganha 1.500, tá? 1.200. Mas lá no contrato, aqui está marcado, o funcionário ganha 1.500, tá? Mas o funcionário está ganhando 1.000. Se o funcionário não denunciasse, conseguiria pegar aquilo? Acredito que não. Aquilo é o que está marcado no contrato. Então, o contrato que vem para a gente, está marcado aquilo. Então, e existe num contrato, isso é uma coisa que a gente tem que estar agora pegando, pessoas responsáveis para avaliar o contrato. Então, essa agora, depois que aconteceu isso, então, por exemplo, quem está aqui, nós temos esse contrato agora, quem está responsável para avaliar, para fiscalizar esse contrato? Bom, aqui está marcado, olha, quem está responsável é a Maria. Então, nós, enquanto conselheiro, Maria, você está responsável para avaliar esse contrato. Então, eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que começar a estar fazendo. O conselho, ele tem algum recurso que possa contratar advogado, contador, para ajudar nessas questões? Eu acho que iria colaborar muito com o trabalho dos conselheiros. Se tivesse algum recurso, alguma forma, não sei, que pudesse ajudar. Nós temos recursos, mas nós não temos autorização para fazer isso. Agora, inclusive, nós encaminhamos um pedido uma consulta nós fizemos, né? E a resposta que veio... Negativa. Aí você pode estar pedindo para alguém vir ajudar. Dificulta muito o trabalho dos entendeu? conselheiros. Então, nós não temos contador no grupo dos conselhos. O conselho é uma função voluntária. Sim. Você entendeu? Todo mundo tem um trabalho, mas eu tenho uma obrigação. Eu, por exemplo, eu sou enfermeira. Eu me foco muito mesmo, nas ações ali da atenção primária, da parte hospitalar, porque é um conhecimento que eu tenho. Então, eu vou brigar, eu vou ali, sabe? Então, a gente tem pessoas, por exemplo, tem pessoas que nós temos que trabalhou em banco, então ele já tem uma visão diferente, tem um outro olhar. Então... Só mais uma pergunta, daí eu passo para o vereador Sorrisal. As prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde durante 2020 e 2021 foram todas aprovadas sem ressalvas? Como que foram aprovadas? Elas têm ressalva. Ei, Bernadette,
Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Há quanto... A senhora falou que há uma semana a senhora ficou sabendo um fato mais ou menos há pouco tempo a respeito dessa conta, correto? No caso, a senhora falou que o pessoal da tesouraria, né, do fundo, eles nunca perceberam, não tinha como só para detectar essa questão, porque, rapaz, que situação, eu fiquei surpreso, né? Eu fiquei surpreso, da mesma forma que a senhora ficou também, que o Cícero Laurentino cometeu uma conta assim, possivelmente, como a senhora ouviu, né? Não tinha como ter feito alguma coisa, o pessoal da tesouraria não tinha como descobrir essa conta, há quanto tempo essa conta já existia? Vereador, eu vou até me corrigir, tá? Eu não sei mesmo, tá? Se a palavra é uma conta ou é uma empresa. Mas se for uma empresa, o dinheiro passou, acredito que seja uma conta, porque eu não ia entrar numa empresa se não fosse uma conta, tá? Mas a palavra, não sei se foi uma empresa, se foi uma conta, tá? Eu não posso te falar se a tesouraria podia saber ou não. Correto. É uma informação que eu não tenho para te dar. Correto. Muito obrigado. Eu concedo a palavra à testemunha, caso a senhora queira fazer as suas considerações finais. Não tenho nada para falar.